Capítulo 14, e vamos trazer mais uma palavra dentro desta série Não Temas. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Quem já abriu, diga amém. A partir do verso 22 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo que, igreja? Verdadeiramente és Filho de Deus. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pelos teus poderosos feitos do passado, ó Deus, e pela alegria e esperança que isso traz a nós hoje, Senhor, porque sabemos que o Senhor não mudou, meu Pai. Tu continuas sendo o Deus que faz maravilhas, o Deus que socorre os teus filhos, o Deus, ó Deus, que tem os olhos, ó Deus, sobre aqueles que te amam e te servem. Por isso, Senhor, que nesta noite a tua palavra venha trazer ânimo, venha trazer renovo, venha despertar os teus filhos nesta noite. Pai, me usa, meu Deus, como instrumento do Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da palavra de hoje é: tende bom ânimo, não temas. Entre nós cristãos, o sobrenatural, eu diria que é algo importante. Mas o sobrenatural tem sido um fator, ora exagerado por um lado, ou ora renegado por outro. O sobrenatural está nas páginas da Bíblia para nos mostrar muitas coisas. Quando a gente estuda a palavra, lê a palavra, e nós vemos o sobrenatural ali nas páginas da Bíblia, esse sobrenatural quer nos falar muitas coisas. Por exemplo, quer nos falar sobre a soberania de Deus para controlar as forças da natureza. Nós não conseguimos controlar, por exemplo, o vento, nós não conseguimos controlar as ondas, mas vemos na palavra de Deus que o nosso Deus é soberano para isso. Ele tem poder para controlar as forças da natureza. Nós podemos ver no sobrenatural o poder de Deus para fazer o sol parar. Alguém aqui tem poder de fazer o sol parar? Mas nós lemos na Bíblia que o nosso Deus, ele tem esse poder de fazer o sol recuar, de fazer algo maravilhoso acontecer. O sobrenatural nos mostra a graça e a bondade de Deus de curar pessoas que são cegas, pessoas que são paralíticas. Vemos isso na palavra de Deus.
Então, o sobrenatural, nas páginas da Bíblia, querem nos mostrar muitas coisas: soberania, graça, poder, bondade de Deus. E aqui neste texto, nós temos duas coisas tremendas acontecendo aqui nesse texto. Mas acaba que uma delas ganha mais destaque do que a outra, vamos assim dizer. As duas coisas tremendas que acontecem aqui nesse texto, uma delas é Pedro andar por sobre as águas. Alguém aqui já andou por sobre as águas? Eu não consigo nem andar por sobre as águas e nem debaixo das águas. Sou muito ruim de nadar, né? Então a água para mim eu fico meio que longe, né? Mas o texto nos diz aqui que Pedro andou por sobre as águas. E muito se fala a respeito disso. A gente fala, Pedro andou por sobre as águas. Isso foi algo maravilhoso. Certamente foi algo tremendo, algo que talvez nenhum outro possa ter feito isso. Isso foi algo maravilhoso. Mas se você ler esse mesmo texto que está aqui em Mateus, que também aparece em 2 outros evangelhos, quais são os outros 2 evangelhos que aparece esse texto? Quem pode me responder? Está aí na sua própria Bíblia, né? Aparece em Marcos e aparece em João. Se você ler depois esses 2 textos, você vai ver que nem Marcos e nem João fazem referência a Pedro andar por sobre as águas. E aí você se pergunta, então isso não foi algo tremendo? Foi algo tremendo, foi algo maravilhoso. Mas de certa maneira, isso não é o mais importante aqui nesse texto. Então podemos dizer que ainda que tenha sido algo tremendo Pedro andar por sobre as águas, entendemos que o texto ou a história quer nos direcionar para aquilo que é mais tremendo ainda, para aquilo que é mais maravilhoso ainda. E o que é isso, pastor? É o fato de termos um Deus que nas horas da aflição e tormenta vem em socorro daqueles que o amam. Então a coisa mais tremenda desse texto não é Pedro andar por sobre as águas. A coisa mais tremenda desse texto, que tanto Mateus fala, que tanto Marcos fala, que tanto João fala, é exatamente isso. É Jesus vindo em socorro daqueles discípulos seus. É um Deus que vem em socorro daqueles que são chamados pelo seu nome. E quando nós falamos isso está de acordo com tudo aquilo que lemos na Bíblia. Porque o que está aqui em Mateus capítulo 14 está em toda a Bíblia. Um Deus que vem em socorro daqueles que são chamados pelo seu nome. Nós podemos ver isso nos Salmos, o Salmo fala a respeito disso. Podemos ver isso na história dos patriarcas, podemos ver isso na história dos profetas. Eu nem combinei com o irmão Nicolas hoje, mas ele acabou lendo na abertura do capítulo, na abertura do culto hoje. Qual o salmo que o Nicolas leu? Quem pode me ajudar? Foi o Salmo 34. Salmo 34. E nesse salmo, eu tinha separado um versículo, mas vou fazer agora questão até de ler mais de um versículo. Nós podemos ver nesse salmo o salmista cantando isso o tempo todo, de um Deus que vem em socorro daqueles que temem o seu nome. Isso aqui aparece no capítulo 34 dos Salmos, aparece: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O que está lá no verso 6, do mesmo Salmo? Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Então isso que vemos aqui nessa história aqui de Mateus, é algo que está em toda a Bíblia. O salmista canta isso. Podemos dizer que José também escapou das tramas que seus irmãos e a mulher de Potifar armou contra ele. Por quê? Porque Deus estava com ele. Podemos ver Daniel, ainda que tenha passado uma noite com leões famintos, nada aconteceu com Daniel. Por quê? Porque será que os leões decidiram fazer um jejum naquela noite?
Foi isso, meus irmãos? Os leões falaram assim: vamos fazer um jejum nesta noite? Ou será que Daniel não era tão agradável assim para ser devorado? Não. Foi porque Deus não permitiu que os leões devorassem Daniel. Então nós podemos dizer que o socorro que José provou, o socorro que o salmista provou, o socorro que o profeta Daniel provou em sua vida, tudo isso manifesta o que, meus irmãos? Um Deus que cuida dos seus. E agora, nessa história aqui, nós vemos também esse mesmo enredo, só que agora de uma maneira diferente. Não é um Deus cuidando de longe, é um Deus perto, é um Deus presente, é um Deus encarnado, é um Deus que está ali junto com os seus discípulos. Então, esta é a mensagem principal que Mateus, Marcos e João querem passar quando relatam essa história aqui de Jesus andando por sobre as águas. Qual é a mensagem principal? Ele é o Deus presente que continua socorrendo aqueles que nele esperam e confiam. Amém, igreja? E nos primeiros versos desse texto, deixa aí a sua Bíblia aberta, nos primeiros versos desse texto, Mateus quer nos mostrar o que acontecia, em dois lugares diferentes. O primeiro deles, o que acontecia no alto de uma montanha, e o que acontecia lá no mar. Mateus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, em outro lugar, ou seja, lá no mar, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Então Mateus ele arruma aqui o texto nos primeiros versos, mostrando o que estava acontecendo no alto da montanha e o que estava acontecendo no mar. Podemos tranquilamente deduzir, meus irmãos, assim como eu falei hoje pela manhã, e posso também repetir isso, podemos tranquilamente deduzir que Jesus sabia aquilo que iria acontecer. Eu falei isso aqui pela manhã na mensagem, que nada pega o nosso Deus de maneira inesperada. A tormenta, a tempestade que aconteceu no mar não foi algo que Jesus não sabia. Não, ele sabia. Nós sabemos isso pela palavra, que nada, que nenhum acontecimento é estranho ou inesperado ao nosso Deus. Ainda que isso fosse comum aos homens. Os estudiosos falam que naquela época era muito comum nesses mares, em que a Bíblia registra, uma tempestade acontecer de uma hora para outra. É como às vezes aqui no Rio de Janeiro, Você sai debaixo de sol e no final da tarde está alagado em algum lugar, preso, Então era mais ou menos assim, uma tempestade podia surgir em qualquer hora. Então era algo inesperado para os homens, mas nunca inesperado para o nosso Deus. Jesus sabia o que ia acontecer. E o que a história aqui nos mostra, neste início, é o contraste que havia entre um lugar e outro. Aonde Jesus estava, tinha tormenta, meus irmãos? Sim ou não? Tinha tormenta onde Jesus estava? Não. Ele estava no monte, tranquilo, orando, na presença do Pai, desfrutando da presença do Pai. Então ali Mateus cria um contraste entre a paz que reinava, onde havia oração e a presença de Jesus, com a tormenta que acontecia no lugar onde Jesus estava ausente e onde havia corações agitados. E esse é um contraste que ainda acontece nos dias de hoje. Onde tem oração, onde tem Jesus, esse lugar tem paz.
esse lugar tem alegria. Mas aonde Jesus está ausente, o coração começa a se agitar e as tormentas acontecem. E de certa maneira, meus irmãos, nós somos empurrados, ora pela fé, a desfrutar da presença de Cristo e da segurança que Ele nos traz, ou somos levados a padecer preocupações e medo pelo fato de nos afastarmos dEle. Então a nossa vida, eu diria que caminhando neste mundo, quando nós estamos com a fé renovada, com a fé ativada, nós somos empurrados para estar com Jesus, na presença dEle, desfrutando da paz e da segurança que Ele nos traz. Mas se por algum momento nós nos afastamos disso, nos afastamos da oração, nos afastamos da presença do Senhor, nós somos empurrados para quê, pastor? Nós somos empurrados para as tormentas, para o coração agitado, para o coração preocupado, para o coração temeroso. Então Mateus mostra isso aqui, esse contraste entre esses dois lugares. Mas o que devemos fazer, meus irmãos, é confiar que Deus quer compartilhar conosco a sua paz e a sua alegria. Eu vou repetir isso de novo. Deus quer compartilhar com você a paz dEle e a alegria dEle, sempre, sempre. Nosso Deus é um Deus abundante em alegria, nosso Deus é um Deus abundante em paz, e Ele quer compartilhar conosco a sua paz e a sua alegria, e por isso Ele aceita vir ao nosso encontro e nos tirar das tormentas que a vida nos traz. Devemos confiar que Jesus está sempre pronto para socorrer os seus. É isso que nós vemos na palavra. No Velho Testamento nós vemos um Deus que estava sempre pronto a socorrer o povo de Israel. Agora o Deus encarnado, Jesus, está fazendo a mesma coisa, vindo em encontro para socorrer aqueles que servem a Ele. E o texto nos mostra que mesmo vindo ao socorro dos discípulos, aqueles discípulos logo reconheceram que era Jesus. O que diz o texto? Verso 25, que na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite, sabe que horário era? Era entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. O que geralmente você está fazendo na quarta vigília da noite? Dormindo. É o horário, eu diria que é o horário mais difícil de um ser humano estar atento, né? Então, na quarta vigília da noite, né? Então, diz o texto, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram o que, meus irmãos? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então o texto nos mostra que Jesus vem em socorro dos discípulos, mas estes o confundiram. Não reconheceram que era Jesus. Acharam que era um fantasma. E a minha pergunta aos irmãos nesta noite é: o que atrapalhou os discípulos de reconhecerem que era Jesus que andava por sobre as águas? O que será que atrapalhou os discípulos? No texto, nós podemos identificar 3 causas que atrapalharam os discípulos de reconhecer que era Jesus que andava por sobre as águas. 2 causas externas e uma causa interna, vamos assim dizer. As 2 causas externas eram o vento contrário, né, e a agitação do mar. Então, vento contrário, agitação do mar, as próprias trevas, porque 3 horas da manhã, no alto mar, é muito escuro. Então as próprias trevas que se encontravam ali, como eu disse, a quarta vigília da noite era entre o horário de 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, então era muito escuro. Então 2 causas externas, mas havia uma causa interna também, que o texto nos fala, é que havia medo no coração dos discípulos. E às vezes quando há medo no nosso coração, a gente confunde as coisas. Confunde ou não confunde?
Às vezes você pode estar chegando em casa, e às vezes tem até alguém conhecido que você costuma ver aquela pessoa, mas se você já chega ali perto da sua casa, 1h da manhã, com medo, querendo entrar em casa logo, e aparece alguém, ainda que seja o seu vizinho, 1h da manhã, qual é a primeira coisa que você vai pensar? É o meu vizinho, opa, é o meu vizinho está aqui. Não, o medo, aquele medo que você está sentindo pode te confundir. Então nós vemos que uma causa era interna, o próprio medo que estava no coração dos discípulos, e aquele medo logo empurrou eles a dizerem: é um fantasma. E os estudiosos dizem, né, que havia uma crença comum, popular naquela época, que quando alguém via um fantasma nas águas, era sinal de morte na certa. Então por isso que eles gritaram, é um fantasma, porque eles estavam apavorados e com medo. E nós podemos dizer, irmãos, que ainda hoje, estas mesmas causas fazem muitos discípulos do Senhor perderem a visão de Deus. Nós vemos isso aqui no texto, e nós vemos isso ainda nos dias de hoje. Muitos discípulos do Senhor, por estas causas, perdendo a visão de Deus. Pessoas que sempre querem ventos favoráveis para servirem a Deus. Mas quando um vento contrário se levanta, o que às vezes acontece na vida dessa pessoa? Logo se desanima e logo às vezes até perde a fé. Tem muita gente que está na igreja e quer servir a Deus somente com ventos favoráveis, com ventos que ajudam. Mas a vida nem sempre é assim, irmãos. Virão ventos contrários e nós precisamos prosseguir na fé. Vemos que esta causa do vento, vemos também pessoas que por não vigiarem, vão se adentrando numa vida que também é uma vida de trevas, que por não vigiarem, vão adentrando numa vida de trevas, de pecado, cada vez mais denso, vão se perdendo nas trevas deste mundo, às vezes com um corpo dentro da igreja, mas com a alma presa lá no mundo. São chamados os desviados dentro da igreja. São pessoas cujas trevas tomaram o seu coração. Então nós vemos também trevas. Pessoas que vão deixando o medo avançar e cegá-los, ao ponto de perderem esta visão da graça de um Deus gracioso, de um Deus amoroso, apenas, ao ponto de fazerem Deus apenas uma ilusão em suas vidas. Então quando aqueles discípulos gritaram, é um fantasma, eles estavam reduzindo Jesus a apenas uma ilusão em suas vidas. Então cuidado, meus irmãos, não deixe que essas três coisas, os ventos contrários que poderão bater na sua vida, não deixe que as trevas que dominam as pessoas que estão lá fora dominem o teu coração, e não deixe também o medo cegar a tua visão espiritual. O medo te fazer perder a visão de um Deus gracioso, de um Deus amoroso. Mas algo corrigiu a visão daqueles discípulos. Eles gritaram, é um fantasma, eles estavam com medo, mas o texto diz que algo aconteceu que fez que corrigiu aquela visão errada que os discípulos estavam tendo. Algo que quebrou a visão turva que eles traziam. E o que foi isso que quebrou? O que foi isso que corrigiu a visão errada que aqueles discípulos tiveram? Vamos voltar ao texto, verso 27. Eles gritaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas o verso 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem.
E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, o que corrigiu aquela visão que os discípulos até então tinham? Eles não reconheceram Jesus, eles acharam que era um fantasma, mas algo aconteceu que fez com que eles voltassem para uma visão correta. E o que foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso, irmãos. Jesus ter falado com eles. Quando Jesus emite o som, quando Jesus emite a palavra, quando Jesus fala alguma coisa, aqueles discípulos entenderam, é uma voz reconhecida. É uma voz que eu conheço. É uma voz de alguém que eu conheço. Então a voz de Jesus, irmãos, ecoou em meio às trevas. A voz de Jesus ecoou em meio aos ventos fortes. A voz de Jesus ecoou acima das ondas. Ainda que as ondas atrapalhassem eles de ver Jesus, ao ouvirem a voz do Senhor, eles disseram, é Jesus. Ainda que fosse 3 horas da manhã, mesmo não enxergando o Senhor muito bem, mas a voz de Jesus fizeram com que eles dissessem, é Jesus. E é por isso, irmãos, que o inimigo faz de tudo. Ouça isso que o pastor vai falar. O inimigo faz de tudo para afastar as pessoas da palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque ele sabe que é a palavra de Deus que tem poder para trazer ânimo a um coração que está desanimado. É a palavra de Deus que tem poder para trazer força a um coração que está enfraquecido. É a palavra de Deus que tem poder para abrir os olhos daqueles que estão perdidos. É a palavra de Deus que tem poder para trazer paz a um coração que está aflito. Quantos de nós, às vezes temos um dia angustiado, aflito, e aí você abre a palavra, aí você lê, por exemplo, o Salmo 34 que nós acabamos de ler. Eu clamei, e o Senhor me socorreu na minha aflição. Clamou este aflito, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Aí quando você lê isso, você está atribulado, o que isso produz na tua vida, meu irmão? Isso produz a certeza que você pode clamar também, e Deus vai ouvir você, Deus vai te socorrer também. Então nunca deixe que nada te afaste da palavra de Deus, nunca. Seja essa palavra pregada na igreja, seja essa palavra lida na sua leitura regular das Escrituras, porque entenda isso, meu irmão, a palavra de Deus tem poder. Você pode dizer isso comigo? A palavra de Deus tem poder. Por isso que é tão importante você estar aqui para ouvir a palavra de Deus, porque é essa palavra que renova a tua vida. Por isso que é tão importante você estar na tua casa meditando na palavra, porque essa palavra tem poder. E Jesus fala 3 coisas àqueles discípulos, uma só frase, mas 3 coisas importantes. Vamos voltar ao texto, verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo. Como assim, pastor? Como alguém poderia ter bom ânimo passando pelo que estava passando? Como alguém poderia ter bom ânimo 3 horas da manhã, no meio de um mar tumultuado, ondas batendo, um barco quase afundando? Como assim ter bom ânimo, pastor? Aí é que está, meus irmãos, algo tremendo que nós precisamos aprender. O bom ânimo dos discípulos não devia se basear no momento que eles estavam passando. O bom ânimo dos discípulos devia se basear na certeza que eles serviam a um Deus poderoso, um Deus que já havia feito coisas tremendas.
O bom ânimo de um crente nunca tem que estar baseado no momento que ele vive. O bom ânimo de um crente tem que estar baseado em saber que Deus já fez coisas tremendas na nossa vida. E Ele vai continuar fazendo coisas tremendas na nossa vida. Esse mesmo Pedro, que nós vemos aqui, que teve um momento de fé, teve um momento de medo, esse mesmo Pedro que nós vemos aqui, ele aprendeu essa lição que o pastor está falando. Que o nosso bom ânimo não está baseado no momento que nós estamos passando. Nosso bom ânimo está baseado na certeza que temos um Deus que faz grandes coisas na nossa vida. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? O nosso bom ânimo tem que estar baseado nisso, e Pedro aprendeu isso, né? Nós vemos lá no livro de Atos, e os irmãos conhecem essa história, que Pedro foi preso num determinado momento, Tiago foi morto, e Pedro seria o próximo da lista a ser morto. Ele seria morto no dia seguinte, mas na véspera, Deus mandou um anjo para livrar a Pedro. E eu pergunto, se você estivesse na véspera de uma sentença de morte na sua vida, o que você estaria fazendo? Será que você conseguiria dormir? Às vezes a gente tem uma conta para pagar no dia seguinte, a gente às vezes não dorme. Tem um exame para fazer no dia seguinte, a gente já não dorme direito. Pedro, ele estava sentenciado a morrer no dia seguinte. Mas a Bíblia diz que naquela noite que o anjo foi livrar Pedro, Pedro dormia, meus irmãos. Como que alguém como que alguém dorme na véspera de uma morte que vai passar? É porque ele tinha bom ânimo, porque ele sabia que o bom ânimo dele não estava baseado no momento em que ele estava vivendo, mas ele sabia que ele tinha um Deus poderoso, que se quisesse livrar, o livraria, se não quisesse o livrar, não o livraria, mas a vida dele estava nas mãos do Senhor. Então o bom ânimo que Jesus pediu e pede ainda dos seus discípulos nos dias de hoje, está pautado nessa certeza que Ele está conosco. Está pautado também na continuação da frase, quando Ele diz, tende bom ânimo, porque quem está aqui com vocês é quem? Ele diz, sou eu estou aqui com vocês. Jesus estava dizendo isso para eles, não é um fantasma, sou eu quem, pastor? Eu, aquele que multiplicou os pães, eu, aquele que fez paralíticos levantarem, eu, aquele que dei vista aos cegos. Então Jesus estava dizendo, é esse que está com vocês aqui agora, é esse que veio sustentar vocês. E vem a continuação da frase, por isso, não temais. Mas será que Jesus só estava com os discípulos lá, meus irmãos? Será que Ele também não está com você? Na tua casa? Nas tuas lutas? Nos desafios que você passa? Certamente Ele está com você. Certamente que se você abrir o teu coração, estiver com o coração aberto para o Senhor, você vai ouvir esta mesma frase do Senhor. Tende bom ânimo, sou eu, não temas, eu vou sustentar a sua vida. E de fato, a voz, a palavra de Jesus produziu confiança nos discípulos, pelo menos em Pedro. As coisas à volta ainda estavam tumultuadas, mas os corações dos discípulos começaram a bater de uma forma mais suave. Eles puderam dizer, Ele está aqui, algo vai acontecer. Ele está aqui, Ele vai dar um jeito nessa tormenta. E que creiamos assim também, meus irmãos. Ainda, como diz o salmista, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, nós podemos continuar confiando no Senhor. Nós podemos continuar esperando no Senhor. E Pedro ficou tão confiante nisso, que fez um pedido inusitado para Jesus. O que ele falou aqui?
Ele diz aqui no verso 28, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou: é isso que você quer? Então, vem. E descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro conseguiu dar alguns passos por sobre as águas. Mas note um detalhe, às vezes a gente, quando lê o texto bíblico, a gente tem que se apegar aos detalhes. Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente pensa que Pedro andou por sobre as águas, e as águas estavam de que maneira? Estavam um espelho d'água, ou as águas ainda estavam agitadas? O que você deduz aí do texto? As águas estavam um espelho d'água, ou estavam agitadas? Estavam ainda agitadas. Às vezes a gente lê o texto sem se apegar a esse detalhe e achamos que Jesus fez um espelho d'água e Pedro começou a andar como se fosse esse piso aqui. Não, o texto nos mostra esse detalhe, que as águas ainda não estavam calmas. Jesus não fez as águas ficarem calmas para Pedro poder andar por sobre elas. O texto nos mostra que mesmo depois que ele começou a andar por sobre as águas, ainda havia vento. E como é que a gente entende isso? No verso 30 diz: reparando, porém, na força do vento, enquanto ele estava andando, teve medo e começou a submergir e gritou: Senhor, salva-me. Então Jesus não fez as águas ficarem tranquilas para Pedro poder andar. E às vezes nós queremos, irmãos, que Deus faça as águas ficarem tranquilas para a gente poder andar. Não, eu só vou voltar quando isso se resolver na minha vida. Eu só vou voltar para a igreja para louvar o Senhor quando esse problema tiver passado. Mas nós precisamos entender isso. Não espere que Deus faça tudo se acalmar na sua vida para você dar os primeiros passos de fé. Às vezes os primeiros passos de fé você vai ter que dar com as águas ainda tumultuadas. Os primeiros passos de fé você ainda vai ter que dar com os ventos fortes batendo na sua vida. Os primeiros passos de fé você vai ter que dar ainda com trevas cercando a tua vida. É no meio deste turbilhão, irmãos, que muitas vezes nós vivenciamos na nossa vida, é que Deus espera que nós oremos a Ele e falemos a Ele: Senhor, me faça prosseguir, mesmo que os ventos ainda sejam contrários, mesmo que as dificuldades ainda continuem. Senhor, me faça prosseguir, me faça perseverar, me faça vencer este vento contrário. Pedro começou bem, meus irmãos, mas começou a vacilar. O ideal era que ele começasse bem e fosse bem até o final, né? Seria muito bom a gente ler no texto que Pedro começou a dar os primeiros passos e foi até o final e conseguiu andar no barco. Mas Pedro começou bem, mas terminou mal. Não prosseguiu até o final. Mas mesmo aqui, vemos que Deus não é só Deus daqueles que não falham. Deus é Deus daqueles também que falham, porque Deus é um Deus de socorro e de misericórdia. Certamente que Deus deseja que a gente não falhe, que a gente demonstre a nossa fé, e essa fé seja uma fé segura, uma fé firme. Mas nós vemos aqui no texto que Ele também é um Deus de misericórdia e graça. Ele é poderoso para levantar aqueles que tropeçam, aqueles que desanimam, aqueles que em algum momento mostram fraqueza. E eu volto a dizer, o fato maravilhoso aqui no texto não é Pedro ter andado por sobre as águas. Às vezes é um erro que a gente comete. Pedro só deu meia dúzia de passos. Quem andou por sobre as águas de verdade foi Jesus. Foi Ele que andou para socorrer os seus discípulos. Foi Ele que andou para mostrar a sua graça e a sua misericórdia.
E nós entendemos que Jesus não mudou, Ele continua sendo o Deus de misericórdia e graça, para socorrer aqueles que confiam nele. E o texto mostra que o vento cessou. Teve um momento que o vento cessou. Mas o vento cessou em que momento? Logo no início? Quando Pedro deu os primeiros passos? Não. O vento cessou mais lá para o finalzinho da história. Diz aqui o texto no verso 32. Subindo ambos para o barco, aí sim é que o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O vento só cessou apenas lá no final. Agora o barco podia prosseguir o seu rumo, para o seu destino, porque eles tinham no barco aquilo que era necessário para poderem prosseguir. E o que era isso que era necessário para o barco poder prosseguir? Se você perguntar para um pescador acostumado a estar no mar, o que é necessário para um barco navegar de forma tranquila? O pescador vai dizer o quê? Os ventos serem favoráveis, o mar está tranquilo, né? O pescador, tecnicamente, ele vai falar isso. Mas quando nós lemos aqui o texto, espiritualmente nós podemos entender uma outra coisa. Que agora estava no barco aquilo que era necessário para eles poderem navegar de forma correta. E o que estava no barco? Diz aqui o verso 32. Subindo ambos para o barco. E quando o texto aqui fala ambos, esse ambos significa quem? Quem é que subiu no barco, meus irmãos? Pedro e Jesus. Então aquilo que era necessário para o barco chegar até o seu rumo, seu destino, aquilo agora estava dentro do barco. Jesus entrou ali. E muitas vezes nós erramos, meus irmãos, pois pensamos que para prosseguir na fé, nós precisamos que tudo esteja em perfeita ordem e tudo esteja tranquilo na nossa vida. Às vezes a gente vê pessoas dizendo isso, né? Pastor, deixei de ir na igreja que eu estava meio desanimado. Meu irmão, mesmo desanimado, o teu barco precisa prosseguir. Você precisa continuar servindo ao Senhor. Pastor, estava acontecendo isso lá na minha casa. A verdade é que a única coisa que nós precisamos para continuar caminhando, prosseguindo na nossa fé, é que o Senhor esteja conosco. Você tem o Senhor contigo, meu irmão? O Senhor está contigo, minha irmã? Então você tem o que você precisa para prosseguir na fé. Você tem o que você precisa para não desanimar e continuar perseverando. A única coisa que nós precisamos é que o Senhor esteja conosco, que nos mostre o caminho que temos que prosseguir. E esta compreensão, que Jesus é tudo que nós precisamos, nos leva, eu diria que a um estado ainda maior, um estado ainda maravilhoso, de adoração e gratidão a Deus. O texto termina dizendo: e os que estavam no barco, fizeram o que quando Jesus entrou naquele barco? O adoraram e disseram, né? Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Os discípulos provaram isso. Eles tiveram a revelação que todos que têm e vivem, né, de uma forma diferente neste mundo. E que revelação é esta, pastor? Que Jesus não é apenas um homem. É isso que nós estamos estudando pela manhã, e acabou que esse texto aqui nos ajuda na compreensão do estudo de manhã, né? Que quando nós servimos ao Senhor, que quando nós somos envolvidos pela graça, pela bondade do Senhor, nós recebemos esta revelação que não vem de homens, é uma revelação que vem do próprio Deus a nós. E que revelação é essa? Que Jesus não é apenas um homem, Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é o próprio Deus que se coloca junto conosco. E aqui está a mensagem principal que Mateus quer passar.
Tudo que nós lemos até então nesse texto, Mateus não quer dizer, olha como Jesus é poderoso para andar por sobre as águas. Olha como Jesus é poderoso para fazer o vento acalmar. Mateus não quer mostrar isso. O que Mateus quer usando isso, é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Mateus quer mostrar que Jesus é a encarnação do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, que Ele é o Deus encarnado, o Deus que socorreu José, o Deus que socorreu Davi, o Deus que socorreu os profetas. Agora esse Deus se tornou carne e osso, e estava ali ajudando, socorrendo os discípulos. A essência do medo dos discípulos era uma essência de que eles poderiam morrer naquilo que estava acontecendo. E o medo de morrer, meus irmãos, é algo que apavora muitos. Mas eu creio que aqui nessa igreja ninguém tem medo de morrer. Não ouvi nenhum amém? Aqui nessa igreja ninguém tem medo de morrer. Eu vou dizer de novo, aqui nessa igreja ninguém tem medo de morrer. Amém, meus irmãos? Porque essa era a essência do medo dos discípulos. Eles achavam que iam morrer. O medo de morrer é um medo que assombra muitas pessoas. Mas aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho, esses ainda que possam ter algum grau de medo de morrer, nós sabemos pelo Evangelho que aquele que crê no Senhor, e nós estudamos isso pela manhã, aquele que crê em mim, Jesus disse para Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós temos essa esperança. Então nós não temos medo, não devemos ter o medo de morrer, porque temos a plena certeza que desfrutaremos da vida eterna que Jesus com a sua morte trouxe a todos nós. Então o que deduzimos disso? O que deduzimos desta palavra? Se não devemos ter o medo de morrer, tem algum outro medo que deve assombrar o nosso coração? Se o medo de morrer não é o medo que devemos ter, então há algum outro medo que deve assombrar o nosso coração? Talvez uma doença que venha e se instale na nossa vida e faça com que os nossos dias sejam dias tumultuados e angustiados? Não, meu irmão, você não tem que ter medo disso, ainda que isso possa trazer dias tumultuados e angustiados, mas você como um servo de Deus não tem que ter medo disso. Será que temos que ter medo de um problema que explode na nossa família, provoca divisões, fazendo com que os corações se endureçam para Deus? Certamente isso é uma coisa chata, mas nós não devemos ter medo disso. O Deus que nós servimos, Ele irá nos socorrer para podermos passar por esta aflição. Será que mudanças repentinas que nos tiraram de um tempo de bonança e às vezes nos colocam no olho de um furacão na nossa vida material e na nossa vida profissional? Eu me lembro que em 1994 eu passei por isso. Estava muito bem empregado numa empresa, ganhando um excelente salário, e daqui a pouco saí daquela empresa. Minha vida virou assim, de cabeça para baixo, e eu perguntando a Deus, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas eu louvei a Deus, porque meses depois eu entendi que Deus estava trabalhando na minha vida. Mas quando a gente está passando ali no olho do furacão, o mar está tumultuado, a gente se agita e tem medo destas coisas. E eu digo aos irmãos, não tenha medo de nada. O Deus que você serve, Ele estará contigo sempre. Então o que fazer diante destas situações, pastor? Eu creio que o texto quer nos mostrar pelo menos 3 caminhos para a gente finalizar. Primeiro caminho, devemos manter os nossos olhos limpos e nossos ouvidos atentos, sempre, sempre. Um crente ele tem que estar com os seus olhos limpos,
Quando eu falo os seus olhos espirituais, os seus olhos limpos e os seus ouvidos atentos. Por quê, pastor? Pois em breve Deus irá se manifestar. E nós não podemos deixar que nada nos atrapalhe de reconhecermos a sua voz e a sua presença na nossa vida. Nós vivemos neste mundo, a agitação, os tormentos, as lutas, os ventos contrários vão estar aí batendo o tempo todo. Mas tenha plena certeza que é no meio disso tudo que você vai ouvir essa voz dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Obviamente que Deus vai falar isso de muitas formas diferentes. Mas você, como servo de Deus, precisa estar com os seus olhos abertos e os seus ouvidos atentos. A segunda coisa que precisamos aprender com esse texto é assegurar que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo sempre. Porque tal como os discípulos, nós somos homens e mulheres frágeis, suscetíveis aos ventos que batem na nossa vida. Você está aqui dentro desse ambiente, ouvindo essa palavra, e certamente você ouve e atende tudo isso que você está ouvindo. Mas basta sair por aquelas portas, basta chegar na tua casa, basta um marido falar alguma coisa, um filho falar alguma coisa, o colega do trabalho falar alguma coisa, né, um exame e o nosso coração se agita. Mas nós precisamos sempre nos assegurar disso. Deus está guiando a nossa vida e nos socorrendo, porque Ele sabe que nós somos frágeis. E por último, devemos sempre conservar essa atitude que os discípulos tiveram, uma atitude de louvor e adoração. E aqueles discípulos, enquanto o barco estava lá agitado, tumultuado, mas quando Jesus entrou no barco, a Bíblia diz que eles o adoraram e reconheceram: Ele é o Filho de Deus. E essa tem que ser uma atitude constante no nosso coração, uma atitude de louvor e uma atitude, eu diria que uma atitude evangélica, de sempre declarar: Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o Deus Emanuel, que tem prazer em nos socorrer. Então a mensagem principal desse texto não é Pedro andar por sobre as águas. A mensagem principal desse texto não é o poder de Jesus em andar por sobre as águas. A mensagem principal desse texto é essa: nós temos um Deus que vem nos socorrer nas nossas aflições. Um Deus que está ali sempre dizendo a cada um de nós: tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E que você possa sair daqui nesta noite com essas palavras no teu coração, para enfrentar os ventos contrários que possam se levantar contra você em algum tempo, né, nesse ano, em algum tempo que um vento contrário se levantar contra você, que essa palavra volte ao teu coração dizendo: eu tenho um Deus que vem me socorrer nas minhas aflições. Posso ouvir um amém? Então vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao Senhor por esta certeza que temos através da palavra do Senhor. Nós temos um Deus que vem nos socorrer, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que permanece com os seus olhos atentos, direcionados à nossa vida, um Deus que está ali olhando para nos socorrer nos momentos em que os ventos se levantam, nos momentos em que a tempestade se levanta contra nós, nos momentos em que as aflições rodeiam as nossas vidas. Nós podemos ouvir a voz do Senhor dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, diz o Senhor. Então feche os teus olhos neste momento. E você que tem essa certeza no teu coração, comece a agradecer a Deus, comece a bendizer o Senhor, comece a dizer: Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo teu socorro bem presente nas horas da tribulação. Obrigado, Senhor, porque, como disse o salmista, clamou este aflito e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. E nós temos, ó Deus, essa certeza ainda hoje, meu Pai,
de que o Senhor não é um Deus que está distante, o Senhor é um Deus que está perto, é um Deus que nos acompanha na nossa casa, é um Deus que nos acompanha no nosso trabalho, é um Deus que nos acompanha quando vamos fazer um exame médico, é um Deus que está ali naquele momento onde entramos no nosso quarto para orar, para chorar, para suplicar em favor da nossa família, em favor de pessoas queridas, de pessoas amadas, que estão ali vivendo uma vida de sofrimento, que estão ali padecendo algo. Sim, Senhor, o Senhor se coloca ao nosso lado para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos socorrer. Por isso, meu Pai, se alguém entrou aqui nesta noite, ó Deus, e ouviu esta palavra, ó Deus, e esteja vivendo um momento tumultuado, um momento agitado, seja na sua vida, seja na sua família, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, através desta palavra, ó Deus, trazer paz ao coração deste meu irmão, trazer paz ao coração desta minha irmã, ó Deus, e fazer o barco dele voltar a andar na direção do Senhor, fazer as águas se tornarem bonança, Pai, para que o teu filho, a tua filha, possa continuar prosseguindo, olhando para o Senhor, esperando no Senhor e confiando no Senhor. Meu Pai, nós te pedimos isso, porque nós confiamos que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que caminha com cada um dos seus filhos e filhas. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus. E aqueles que confiam no Deus Emanuel, dêem glória a Deus, diga obrigado, meu Deus, por andar comigo, por me sustentar e me socorrer em cada uma das minhas tribulações. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra nesta noite? Quem vai sair daqui com esta palavra, né, dizendo assim: tem de bom ânimo, é Ele, o Senhor está comigo. E que você saia daqui realmente com essa palavra no teu coração. E quem sabe, talvez possa até domingo que vem dizer: pastor, como essa palavra me ajudou ao longo dessa semana. Talvez algo que você vai ter que aplicar essa palavra, né? Em algo que você vai viver e vai dizer: sim, realmente, a palavra me ajudou a confiar que o Senhor ia me livrar de uma tribulação que eu estava passando. Então levante a sua mão assim. Amado Deus e amado Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai, e eu oro, Senhor, para que ela traga consolo, força e paz ao coração dos teus filhos. Senhor, o pastor Josenildo vai ficar aqui, mas o Senhor vai prosseguir com cada um dos teus filhos e filhas, Pai, sustentando ao longo desta semana, sustentando em cada dia desta semana, Pai, seja com os teus filhos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus